aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios do PET da semana 2 do PET volume 4. Sem enrolação então, bora lá. No exercício 1 fala o seguinte: o texto apresenta uma aplicação muito importante para o uso dos nitrocompostos e o uso em mineração. Identifique alguns fatores que contribuem positivamente para o uso desses compostos em mineração e alguns fatores que contribuem negativamente. Pessoal, os nitrocompostos, eles são compostos altamente reativos. Por isso que eles são utilizados em explosivos. Beleza? Nitrocompostos são reativos, muito reativos. Beleza? Então, isso explica o uso deles em mineração, pessoal, porque eles são muito explosivos, beleza? Então, muitos deles são explosivos, como o TNT e a nitroglicerina, que falou lá no texto, beleza? Isso é bom, pessoal? Depende, né? Se um produto ele é explosivo, depende de onde que você está aplicando esse produto. Se for para mineração, isso é uma coisa boa, né? Por que é uma coisa boa, professor? Porque muitos minerais, eles são encontrados em rochas duras. Então, a gente precisa estar causando a destruição dessa rocha. Então, o uso dos nitrocompostos na mineração é uma coisa boa. Para que eles são utilizados na mineração? Para quebrar rochas duras. Beleza? Quebrar rochas duras. Porém, pessoal, tem que se tomar muito cuidado com esses compostos, com esses nitrocompostos. Por quê, professor? Porque eles são altamente reativos e explosivos, pessoal. Se você não souber manusear ele, você pode acabar perdendo a vida. Então tem que ter muita cautela ao se manusear esses compostos. Então, cautela no manuseio, beleza? Se isso não ocorrer, pessoal, esses explosivos, esses nitrocompostos, eles vão causar a morte de muitas pessoas, ou a morte da pessoa que estiver ali próximo a esse nitrocomposto, beleza? E por isso que esses nitrocompostos eles foram muito utilizados em guerras. Morte de pessoas. Tranquilo, galera? Entenderam a importância dos nitrocompostos e seus benefícios e os seus riscos? Então, bora para a questão 2. Questão 2. Na questão 2, pessoal, o texto cita alguns explosivos mais comuns utilizados nas detonações. Quais são esses explosivos, pessoal? São esses dois aqui, ó. Nitroglicerina, certo? Nitroglicerina e o TNT, beleza? Esse aqui é o TNT. Tranquilo? Pessoal, vocês precisam estar decorando essas fórmulas estruturais? Claro que não, né, galera? São fórmulas estruturais complexas. Então vocês só dão uma digitada no Google aí, fórmula estrutural da nitroglicerina, fórmula estrutural do TNT, que vocês vão estar encontrando. Tranquilo? A gente não precisa estar decorando nenhuma dessas fórmulas estruturais. Porém, pediu ainda, pessoal, que a gente descreva as fórmulas moleculares desses compostos. Isso a gente já consegue determinar, não consegue, pessoal? Bem fácil, não é? Só contar o número de átomos que tem na estrutura. Primeiramente, a gente começa com carbono. Vamos começar com essa estrutura aqui? Aqui a gente sabe que tem um carbono, não sabe? Sempre que a gente vê um vértice, a gente sabe que tem um carbono ali. Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui e tem outro carbono aqui. Então vamos representar esses carbonos aí. Então tem um carbono aqui,
tem outro carbono aqui e tem outro carbono aqui ainda. Concorda comigo? Pronto. Agora eu sei que o carbono ele faz quantas ligações? 4 ligações. Então, esse carbono aqui ele está fazendo quantas ligações? Uma, duas. Ele vai fazer mais 2 ligações com quem, pessoal? Hidrogênio, né? Então vai ter uma ligação com hidrogênio aqui e outra ligação com hidrogênio ali. E esse aqui, pessoal, ele está fazendo 3 ligações. O carbono faz 4, então ele precisa fazer mais uma ligação com o hidrogênio. E esse aqui, ele está fazendo 2 ligações, então ele vai fazer 2 ligações com o hidrogênio. Tranquilo? Pronto, pessoal, já representei os carbonos que tem na estrutura. O resto já está tudo certinho. É só eu contar agora. Primeiramente, vamos começar contando o número de carbonos. Vamos representar isso aqui maior. Pronto. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Certo? C3. Agora, hidrogênio. Quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Depois, nitrogênio. Quantos nitrogênios tem nessa estrutura? 3, né, pessoal? E oxigênio, ó, 2, 3, 6, 9. Então, essa aqui é a fórmula molecular da nitroglicerina. E isso aqui é a fórmula estrutural, tá joia? Agora vamos ver o TNT. TNT também é bem fácil, né, pessoal? Ele é um composto aromático que tem ligado ali diretamente ao anel aromático 3 grupamentos nitro e um grupamento metila, beleza? Para achar a fórmula molecular, o que eu vou fazer? Vou representar os carbonos que tem nessa estrutura, né? A gente sabe que cada vértice aqui, ó, tem um carbono, beleza? Então, aqui tem um vértice assim, tem um carbono ali, tem um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, beleza? Vamos representar esses carbonos então? Bora lá, né? Então vamos apagar isso aqui para representar os carbonos. Então tem carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui, carbono aqui e aqui. A gente sabe que os carbonos eles estão sempre acompanhados de hidrogênios, certo? E o carbono ele faz 4 ligações, beleza? Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Então ele não vai fazer nenhuma ligação com hidrogênio. E já esse aqui vai fazendo 1, 2, 3. Então tem uma ligação aqui com o hidrogênio. E aqui tem um carbono também, não tem? É um vértice, então tem carbono. Então esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Ele vai fazer uma ligação com hidrogênio? Claro que não, né, pessoal? E esse aqui está fazendo 3, ó. 1, 2, 3. Então tem uma ligação aqui com hidrogênio. Esse aqui já está fazendo 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele não vai fazer nenhuma ligação com o hidrogênio. Beleza? Pronto. Representei todas as ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio. O resto já está tudo certinho, não vou precisar mexer. Beleza? Agora eu já consigo determinar a fórmula molecular do TNT. Bora lá, começando com carbono. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse 7. Hidrogênio, quantos hidrogênios tem? 3, 4, 5. Então, C7H5. Beleza? Depois eu vou olhar os nitrogênios. Tem 1, 2, 3 átomos de nitrogênio. Então, CN3. Beleza? Por fim, eu vou olhar os oxigênios. Tem 2, 4, 6. Então, é O6. Então, a fórmula molecular do TNT é C7H5N3O6. Beleza? Entenderam, pessoal? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: o composto trinitrotolueno, TNT, é um explosivo utilizado para fins militares e em demolições.
Nesse composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula é... Bem fácil, né, pessoal? A gente já determinou no exercício anterior a fórmula molecular do TNT. Então, a gente vai identificar agora quantos átomos de nitrogênio tem. Quantos átomos de nitrogênio tem por molécula, pessoal? 3, não é? Depois, hidrogênio, não é? Isso, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos de hidrogênio tem nessa molécula de TNT, pessoal? Ó, 5. E, por último, oxigênio. Quanto tem? 6, né? Beleza? Então, a resposta tem que dar lá 3, 5 e 6. Olhando as alternativas, é a letra A. Tranquilo? Essa daí foi bem fácil, né, pessoal? Bora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4, fala para a gente determinar a nomenclatura dos nitrocompostos a seguir. Aí ele apresentou para a gente esses nitrocompostos aí, pessoal. Como que nós vamos dar nome a eles? A gente sabe que a nomenclatura do nitrocomposto são, primeiramente, a gente coloca o termo nitro, depois o prefixo, que é o número de carbonos, depois o infixo, o tipo de ligação que está entre os carbonos, e no final a gente coloca a letrinha O. Então, vamos começar por esse aqui, ó. Primeiramente, eu vou colocar o termo nitro. Beleza, escrevi. Agora eu vou olhar o número de átomos de carbono que tem na estrutura. Ó, tem apenas um carbono. Então o prefixo para um carbono é met. Já que só tem um carbono, o infixo ele só pode ser an. Beleza? Porque não tem como um carbono fazer duas ligações ou uma ligação tripla, tá certo? Sempre que for um carbono só pode ser an. Depois eu vou colocar a letrinha O. Então esse composto aqui ele é chamado de nitrometano, beleza? E esse outro caso aqui, na letra B, escrevi certo? Isso. 1, 2, 3, é 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem mais um grupamento CH2 aqui, ó. CH2, NO2, beleza? Agora, pessoal, sempre que vocês encontrarem um nitrocomposto que tem mais de 3 ou mais átomos de carbono, a gente precisa estar indicando onde que está o grupo funcional, ó, que é o NO2. Onde que esse grupo funcional está? Eu preciso estar numerando essa cadeia. Como que eu vou fazer isso? Vou começar pela extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, o grupo funcional esse aqui, o NO2, nitro, ele está mais próximo dessa extremidade, não está? Então, aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o 4, certo? Lembrando, pessoal, a gente sempre começa a numerar carbonos, a gente não numera o grupo funcional, beleza? Então, a gente vê o que? A gente vê que o grupamento nitro, ele está no carbono 1, concorda comigo? Então, eu vou escrever isso. Então, eu vou colocar vou colocar o hífen e escrever nitro. Agora, eu vou olhar para os carbonos. Já que não tem ramificação, eu vou olhar para os carbonos. É uma cadeia que apresenta 4 átomos de carbono. Quando apresenta 4 átomos de carbono, o prefixo é but. Belezinha. Depois, no infixo, eu vou olhar o tipo de ligação que os carbonos estão fazendo. Ó, somente ligações simples, né? Então, no infixo é an. Depois, no finalzinho, eu coloco a letra O. Beleza? Então, esse composto aqui, ele é chamado de 1-nitrobutano. Tranquilo? E esse outro aqui, pessoal? Será que ele é complicado de dar o nome? Claro que não, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar algum carbono, eu vou precisar numerar esses carbonos, né? E eu vou começar por onde? Não faz diferença, pessoal, porque eles estão à mesma distância entre si um dos outros, certo? Então, eu vou começar sempre
no carbono, em algum carbono que tenha grupo funcional. Vamos começar por esse carbono aqui, ó. Então aqui vai ser o carbono 1, eu posso começar a vir para cá ou para cá, não vai fazer diferença, vai dar a mesma coisa. Vamos começar vindo para cá. Aqui vai ser esse aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse aqui o 4 e esse aqui o 5 e esse aqui o 6, tá joia? Pronto, agora eu já consigo dar o nome. Estão vendo que são 3 grupos funcionais iguais? Então eu vou escrever assim, ó, 1, 3 e 5, que são as posições dos grupos funcionais, concorda comigo? Aqui, ó, grupo funcional no carbono 1, outro no 3 e outro no 5. Depois eu vou colocar um hífen, já que são 3 grupos funcionais iguais, eu preciso colocar aquele termo tri. Certinho. Qual grupo funcional que é, pessoal? É o grupamento nitro, né? Então, eu coloco tri nitro. Beleza? Isso aqui não é um benzeno, pessoal? Então, eu escrevo ali, benzeno. Então, esse composto aqui, ele é chamado de 1,3,5-trinitro-benzeno. Beleza? Bora agora responder a letra D. A letra D também é fácil, pessoal. Eu vou precisar numerar essa cadeia. Como que eu vou numerar? Vou começar a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Estão vendo que esse grupo funcional aqui está mais próximo dessa extremidade do que dessa? Então, eu começo a numerar a partir daqui, ó. Então, aqui é o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o 4. Agora sim, tá fácil. O grupo funcional está no carbono 2, então você vai colocar lá 2 nitro, certo? Agora eu vou olhar o número de átomos de carbono que tem na estrutura. É uma estrutura que apresenta 4 átomos de carbono, concorda comigo? Prefixo para 4 átomos de carbono é but. Qual que é o tipo de ligação que está entre os carbonos? Somente ligações simples. Infixo an. E por fim eu vou colocar a letrinha O. Então esse composto aqui ele é chamado de 2-nitrobutano. Beleza? E o último, pessoal, o último tem uma ramificação aqui, ó, grupamento metila. Bora dar nome a esse composto? Primeira coisa, já que a gente está vendo que tem uma ramificação, porque aqui o carbono terciário, o carbono que está ligado a 3 átomos de carbono, então eu preciso também numerar essa cadeia principal, selecionando sempre aquela maior sequência de átomos de carbono. Então, bora lá. A cadeia principal vai ser essa, né, pessoal? A gente podia escolher essa aqui também, que dá a mesma coisa. Vamos selecionar a linear, que é mais fácil. Então, vai ser uma cadeia formada por 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Beleza. O que eu preciso fazer, pessoal, para dar nome? É numerar essa cadeia. Mas eu vou começar pela extremidade mais próxima à ramificação ou pela extremidade mais próxima ao grupo funcional? Claro que vai ser pelo grupo funcional, né, galera? Eu já falei para vocês que o grupo funcional ele sempre tem prioridade sobre as ramificações. Então eu vou começar a numerar a partir dessa extremidade aqui, ó. Então aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o 4. Beleza. Vamos identificar essas ramificações, pessoal? Aqui é um grupamento nitro. Então começa pela letra N. E aqui é um grupamento metila, que começa pela letra M. Concorda comigo? E para dar na nomenclatura é sempre em ordem alfabética. Então eu vou começar colocando primeiro o grupamento metila, depois o grupamento nitro. Tá certo? Essa estrutura está representada certo, pessoal? Aqui ainda tem um CH2. Desculpa aí, galera. Aqui tem um CH2 e aqui tem um CH3. Então aqui não vai ser o carbono 1,
mas não muda nada, só vai mudar o número. Aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse aqui o 5. Tá joia? Pronto, continuando. A gente precisa, para dar nome, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar em ordem alfabética. Como, professor? Você vai começar por aquele que tem a letra que vem primeiro. A letra M de metil vem antes da letra N de nitro. Então eu vou começar falando onde está o grupamento metil ou metila. Está no carbono 4. Então bora lá. 4, você vai colocar assim, 4 hífen metil. Depois um hífen de novo. E agora tem um grupamento nitro lá no carbono 3. Coloca 3 hífen nitro. Agora sim a gente olha para a cadeia principal. É uma cadeia formada por 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos de carbono é pente. Qual que é o tipo de ligação que está entre os carbonos? Somente ligações simples. Infixo AN. Por fim, eu coloco a letrinha O. Então, esse composto aqui, ele é chamado de 4-metil-3-nitro-pentano. Beleza? Questão 5. Na questão 5 fala para a gente montar a fórmula estrutural e a fórmula molecular para os seguintes compostos. Primeiro, na letra A, falou para a gente determinar a fórmula molecular e a fórmula estrutural da pentano-nitrila. Como que é uma pentano-nitrila, pessoal? Nitrila, a gente sabe que são aqueles compostos derivados do ácido nítrico. Então, eles vão ter lá na sua estrutura o quê? Um carbono que vai estar ligado via ligação tripla com o nitrogênio, certo? Já que falou que é próprio, isso indica que tem 3 átomos de carbono. No infixo falou que é AN, então quer dizer que só tem ligações simples entre esses carbonos. Então já falou que é 3 átomos de carbono e só ligações simples, então representa aí, ó, 3 carbonos ligados entre si através de ligações simples. Prontinho, representei. Próximo passo, preciso representar os hidrogênios que o carbono vai estar ligado, beleza? Então esse carbono aqui, ele está fazendo, esse aqui já está fazendo 4 ligações, então ele não vai fazer nenhuma ligação com o hidrogênio. É 3 carbonos, tá, pessoal? Ó, 1, 2, 3. Tem mais carbono não. Pronto, esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Ele está fazendo 2, então ele vai fazer 2 ligações com o hidrogênio. E esse outro carbono aqui, ele está fazendo uma ligação só, então ele precisa fazer mais 3 ligações com o hidrogênio. Tranquilo? Representei a fórmula estrutural da propano-nitrila. E agora, para representar a fórmula molecular, vamos lá? Só contar o número de átomos de carbono, ó. Tem 1, 2, 3. Então é C3. Número de átomos de hidrogênio, 3, 5. H5. Por fim, a letrinha N, que é um nitrogênio só. Tranquilo? Agora, a pentano-nitrila. Também é bem fácil, né, pessoal? A gente sabe que nitrila tem um carbono ligado com nitrogênio através de uma ligação tripla. A gente vê pelo nome lá que tem o prefixo pente, que indica que tem 5 átomos de carbono na estrutura. E esses carbonos estão ligados somente por ligações simples entre si. Então eu vou estar representando isso. Então aqui já tem um carbono, então 2, 3, 4 e 5. Certinho? Beleza. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa, né? Eu preciso representar as ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio. Esse carbono aqui já faz 4 ligações. Não vai fazer nenhuma ligação com o hidrogênio. Já esse aqui, ele vai fazer ligação com o hidrogênio porque ele já está fazendo 2 ligações. Ele vai precisar de mais 2. Esse aqui também vai precisar de mais 2. Esse aqui também de mais 2. E esse aqui, ele está fazendo apenas uma ligação. Então ele vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio.
representei a fórmula estrutural. Próximo passo, representar a fórmula molecular. Vamos lá? Primeiramente, contando o número de átomos de carbono. São 5 átomos de carbono. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Representei. Depois, hidrogênio. Quantos hidrogênios tem nessa estrutura? 3, 5, 7, 9. Certo? Isso mesmo? 3, 5, 9. Depois eu digo o número de átomos de nitrogênio, que é só 1. Tranquilo? Letra B. Vamos representar agora o nitroetano. Como que é o nitrocomposto, pessoal? São aqueles compostos que são derivados do ácido nítrico. Então eles vão ter na sua estrutura lá um grupamento nitro, que é o NO2. Já que está falando aqui que é et, isso indica que na estrutura tem quantos carbonos? 2 carbonos. O infixo an. Só ligações simples entre esses carbonos aí. Beleza? Então, vamos representar aí 2 carbonos. E vai ter somente ligações simples entre eles. E vai ter um grupamento nitro nesses carbonos. Você pode representar o grupamento nitro aqui ou aqui, que não vai fazer diferença. Beleza? Então vamos representar aqui, ó. Então aqui é um grupamento nitro. Próximo passo, representar o número de ligações que o carbono vai fazer com o hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, então ele vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio. E esse aqui está fazendo 2 ligações, então ele vai precisar de mais 2 ligações com o hidrogênio. Representei a fórmula estrutural do nitroetano. Agora vou representar a fórmula molecular. Contar o número de átomos de carbono. 1, 2. C2. Número de átomos de hidrogênio. 3, 5. Depois, nitrogênio. Só tem 1. Então, só coloco N. Número de átomos de oxigênio. 2. Então, NO2. Beleza? Depois, por fim, falou o nitrobenzeno. Como que é um benzeno, pessoal? A gente sabe, não sabe? Que é da seguinte maneira aqui, ó. Certo? Que tem ligações duplas alternadas. Quer dizer, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Beleza? Pronto. No benzeno vai ter um grupamento nitro ligado. Você pode representar esse grupamento nitro em qualquer lugar que está certo, beleza? Então eu vou representar, por exemplo, aqui, ó, um grupamento NO2. Tranquilo. Representei a fórmula estrutural. Próximo passo, representar a fórmula molecular. Então eu sei que em cada vértice desse composto aqui, ó, tem um carbono, não sei? Então eu vou estar representando esses carbonos aí, ó. Carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui, outro aqui e por fim tem um último carbono aqui. Concorda comigo? Próximo passo, determinar o número de ligações que esses carbonos vão estar fazendo com o hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, concorda comigo? Ó, 1, 2, 3. Então ele vai ter uma ligação com o hidrogênio, que é o mesmo caso desse e desse. Então todos aqui terão uma ligação com o hidrogênio. Esse aqui ele não vai fazer nenhuma ligação com o hidrogênio porque ele já está fazendo 4, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora eu já consigo determinar a fórmula molecular tranquilamente, porque eu já consigo ver todos os átomos que estão na estrutura. Ó. Primeiramente, carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. Número de átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, H5. Número de átomos de nitrogênio. Apenas 1. Então, só N. Número de átomos de oxigênio. 2. Então, você coloca O2. Prontinho. Representei a fórmula estrutural do nitrobenzeno. Entenderam, galera? Nossa aula está terminando por aqui, então. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês mandem mensagem para mim lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula, então, e valeu!